Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, os versículos 14 a 16. Assim está escrito: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse texto de Paulo, vamos falar sobre contrastes entre o homem natural e o homem espiritual. Paulo, quando escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, falando sobre a sabedoria de Deus, com a qual ele foi um instrumento de Deus na propagação do evangelho, Paulo teve sempre o cuidado de levar as coisas para o relacionamento com Deus, portanto, para o lado espiritual. Tanto é que, quando ele chegou em Corinto, ele disse: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras, anunciando o testemunho de Deus, palavras de sabedoria humana. Nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Esta palavra que Paulo pregava era na demonstração de espírito e de poder, para que a fé daquelas pessoas não se apoiasse em sabedoria humana, sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E afirmou, dizendo: nós falamos sabedoria de Deus, que oculta em mistério, mas Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória, e que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus, então, nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quando ele fala sobre isto, que ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E ele traz aqui, então, um contraste para podermos entender. Muitas das vezes acontecem coisas que, se nós não conhecermos o que a palavra de Deus nos ensina, nós não vamos chegar a uma conclusão. Mas Paulo, de maneira simples e bem objetiva, ele definiu aqui o contraste entre o homem natural e o homem espiritual, entendendo aqui que o homem natural é a criatura, o homem que foi criado por Deus. Todos nós fomos criados por Deus, mas o homem natural é aquele que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, não desfruta ainda da salvação efetuada por Jesus na cruz do Calvário, e, portanto, este homem natural é o homem, podemos dizer, comum, é o homem da terra, ele é natural, a vida dele segue o curso natural deste mundo. Portanto, a palavra de Deus nos afirma que o homem sem Deus, sem estar ligado a ele pela salvação através de Jesus Cristo, ele está separado de Deus, ele está destituído da glória de Deus, ele está num caminho errante, ele está andando em trevas, ele está andando por caminhos escorregadios. Isto por quê? Porque uma vez que o pecado entrou no mundo e ele corrompeu a vida humana em todos os seus sentidos, até também no entendimento, porque as pessoas, no seu sentido natural, elas não conseguem entender e compreender, e muito menos aceitar as coisas que são provenientes de Deus.
Porque eles vivem no mundo natural. E o homem natural, ele pensa conforme as circunstâncias da vida em que ele vive. Como ele vive no mundo natural e ele ainda não teve o encontro pessoal com Jesus, ele não pode conhecer e discernir as coisas de Deus. Assim como Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, para conhecer as coisas de Deus, o homem precisa passar por um processo de transformação que nós entendemos à luz da Bíblia, que é a conversão, a salvação e o novo nascimento que se opera na vida da pessoa, onde lhe é implantada a natureza divina. E a pessoa passa, então, a ter o Espírito de Deus atuando sobre a sua vida. Porém, o homem natural, a palavra de Deus diz, nos afirma aqui, nós vamos observar em 3 contrastes para enfatizarmos a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. À luz da palavra de Deus, ela nos afirma que o homem natural não compreende, ou seja, ele não tem como entender as coisas que são de Deus. Agora, por que ele não compreende? Por que ele não entende as coisas de Deus? Então, nós vamos aqui a 2 Coríntios, no capítulo 4, e o versículo de número 4, onde está escrito assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, entendemos aqui que o homem natural não pode entender e não pode compreender as coisas de Deus, tão somente porque os seus entendimentos foram cegados pelo Deus deste século. O Deus deste século, que nós entendemos na linguagem bíblica, é Satanás. Ele cegou o entendimento das pessoas. Por isso que é difícil a pessoa, não somente difícil, mas é impossível ao homem natural, no seu estado natural, compreender, entender e aceitar as coisas de Deus. Porque aquilo não faz sentido para ele. O entendimento dele está caminhando numa direção contrária ao propósito e à vontade de Deus. Isto porque ele está vivendo uma vida debaixo de uma submissão a um Senhor que domina sobre a vida dele e cuja vida responde a esses estímulos deste Senhor que domina sobre ele e, portanto, o coloca nesta condição de trevas, de falta de compreensão e de entendimento com relação às coisas de Deus. As coisas da terra, as coisas do mundo, o entendimento dele funciona. Para as coisas de Deus, não. Por quê? O próprio apóstolo disse: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas de Deus para o homem natural parecem loucura e ele não pode entendê-las. Então veja, se lhe falta a compreensão e o entendimento, aquilo para ele não tem significado. Ele não consegue alcançar este nível de entender e compreender as coisas espirituais, as coisas que são do Espírito de Deus. E aqui diz, e ele não pode, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então elas não se discernem racionalmente, mas espiritualmente. Então, por não ter ainda o Espírito de Deus atuando na sua vida, por não estar ligado a Deus através da salvação
por Jesus Cristo, falta-lhe esta compreensão, falta-lhe este entendimento com relação às coisas de Deus. E nós observamos que o entendimento das pessoas é um entendimento contrário ao propósito. Por exemplo, uma pessoa que viveu neste mundo a sua vida de pecado, nas suas expressões, na prática do mal, da violência, das drogas, da imoralidade, da corrupção, de tantas coisas ruins. Um dia, esta pessoa ouve o evangelho de Jesus Cristo, é impactada por ele, o Espírito Santo faz uma obra na vida daquela pessoa, libertando e convertendo-a, e há uma mudança, há uma transformação na vida daquela pessoa que outrora estava em trevas, andava errante e perdido, agora está em Cristo, anda na luz e caminha na direção de Deus. E o homem natural não aceita estas coisas e logo faz o juízo, dizendo: fulano fez tantas coisas erradas, cometeu tantas atrocidades, tanta violência, tanta maldade, agora está dando uma de crente, pensando que Deus vai aceitá-lo. Então eles não compreendem essa transformação, que ela é de natureza espiritual. Por isso o julgamento deles é conturbado. Eles não aceitam. E há alguns que dizem: eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não trato mal as pessoas, eu não cometo violência. Mas acontece uma coisa: o entendimento dele está cego. Ele não faz nenhuma dessas coisas morais, contra a vida, contra a ética humana. Mas também o entendimento dele não se abriu para compreender as coisas de Deus e saber que só em Jesus é que é possível encontrar a salvação e desfrutar a libertação. Então, estas coisas estão ocultas à mente do homem natural. O homem natural é o homem comum, é o homem do mundo, é a pessoa que não teve o encontro ainda com Jesus. Por isso ele tem essa dificuldade. Ele não compreende as coisas do Espírito, ele não entende como as coisas se discernem de maneira espiritual, mas eles também, nós observamos que eles não podem sujeitar-se à lei de Deus, à vontade de Deus. Por quê? Porque eles estão subjugados a uma escravidão, a uma imposição de Satanás sobre a sua vida. E, portanto, eles não se sujeitam à vontade de Deus. Então, observamos aí, primeiro, eles não compreendem as coisas do Espírito. Segundo, eles não entendem as coisas que se discernem espiritualmente. Terceiro, eles não se sujeitam à vontade de Deus. Por quê? Eles estão numa sequência, num ciclo de vida que os leva a sujeitarem-se ao poderio das trevas. E, em quarto lugar, eles também não podem agradar a Deus, porque a palavra diz: os que estão na carne. O homem natural, no seu estado natural, ele não pode agradar a Deus. É impossível que ele agrade a Deus no seu estado natural. Então, esta é a radiografia do homem natural. E Paulo deixou isso aqui bem claro. Ele não compreende as coisas do Espírito, ele não entende como elas discernem espiritualmente, ele não se sujeita à vontade de Deus e ele não pode agradar a Deus. Isso, para o homem natural, são coisas impossíveis. Diferente do homem espiritual. Que o homem espiritual, conforme Paulo deixou registrado aqui, mas o homem espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Então, quem é este homem espiritual? Este homem espiritual é aquele que, através do evangelho, foi levado a Cristo, foi por ele perdoado, liberto, transformado, está salvo, não tem mais sobre si a condenação do pecado, não vive mais nas trevas e na escravidão. Não. Por quê?
o seu entendimento foi aberto, a sua compreensão foi aberta, e o Espírito de Deus agora habita neste homem, dito espiritual. Então, o Espírito de Deus habitando nele, ele vai entender as coisas de Deus, ele vai compreender as coisas de Deus, vai entender como elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual, ele submete-se à vontade de Deus voluntariamente para obedecê-lo, e o homem espiritual, ele tem prazer em agradar a Deus, colocar a sua vida para agradar a Deus. Então é este o contraste que existe entre o homem natural e o homem espiritual. Agora, o homem espiritual, ele discerne as coisas bem, ele compreende as coisas do Espírito de Deus, ele discerne as coisas espirituais, ele entende as coisas espirituais, ele se submete à vontade de Deus e ele tem prazer em fazer o que agrada ao Senhor. O homem natural não tem esta facilidade porque ele está vivendo num outro nível, debaixo de um poderio cujo príncipe é Satanás, que governa com rigor sobre eles e leva-os a fazer os desejos da carne, a vontade da carne. E a vontade da carne, no estado de pecado, nunca é para o bem, sempre é para o mal. Ao ferir alguma vantagem, alguma violência, alguma imoralidade, alguma corrupção, uma ingratidão, enfim, todas estas coisas que nós sabemos que o mundo oferece às pessoas. Então, a diferença está entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, através da conversão por meio de Jesus Cristo, ele pode passar a ser um homem espiritual. E sendo espiritual, ele vai ter experiências espirituais com Deus. É a maneira como ele vai viver. Então está aqui para nosso entendimento esta compreensão entre o homem natural e o homem espiritual. Lembrando que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, não entende como elas se discernem espiritualmente, não se sujeita à vontade de Deus e não agrada a Deus. Já o homem espiritual, ele compreende as coisas do Espírito, ele entende como elas se discernem espiritualmente, ele se submete à vontade de Deus e ele procura em todo o tempo agradar a Deus através de uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. Então, que possamos entender isto e saber esta diferenciação para que não haja nenhum conflito de pensamentos sobre determinados assuntos. Estas coisas são ligadas